Think I better let you know that it's time for you to go, 'cause you're gonna break my heart. Think I better let you know that it's time for you to go, 'cause you're gonna break my heart. Boa noite, gente. Meu microfone tá bem alto. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no EP Musical TV, GPS da Noite, todas as terças-feiras às 19 horas. E hoje meu convidado mais do que especial, DJ e produtor Dan Maia. Gente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mostrando o trabalho. Natália, obrigado, pessoal. Imagina que isso, do seja GPS da sempre Noite. bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que eu possa falar um pouquinho do que é o meu trabalho na noite, né? Como produtor, como DJ e também como locutor de rádio, né? Olha, não é só isso, então. Tem muita novidade aí pra gente. Tem sim, a galera vai ficar sabendo. Fica ligadinha aí que a gente vai começar a maratona de perguntas. Dan, me conta um pouquinho sobre você. Quem é Dan Maia? Quantos anos tem? De onde veio? Na verdade, assim, o Dan Maia, né? O Dan é um apelido, né, que eu ganhei, né, de alguns amigos no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou natural de Angra dos Reis. Eu percebi essa puxadinha, né? O 6-3. Desse S carioca, né? Que a gente dá aquela puxada no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou de Angra dos Reis, né? Natural de Angra dos Reis. Tenho 41 anos. Eu acabei, assim, indo pro rádio em 1990. Em Angra dos Reis foi uma história até engraçada, porque assim, eu gostava muito de ir para as matinês. Que legal. E tinha um amigo... Pesado, né? Pois é, as matinês e tal, aquela coisa de garotada mesmo, né? Eu acho que rola muito disso. A gente, quando gosta de música, a gente acaba indo para aquele lado que você se encontra dentro daquela tribo, né? Exato. Então, eu ia para as matinês e acabei assim, conhecendo o rádio através de um amigo DJ, né, o DJ Magrão, que era da minha cidade. De lá de Angra dos Reis, Aí, manda um beijo aí pro Magrão. Beijo pra ele, Magrão. E aí acabei conhecendo, né, um pouco de rádio e também de ser DJ, né, nas matinês. Eu acabava indo para as matinês, engraçado, gente. Quando você gosta de música, quando você se interessa por aquilo, você não... Ao invés de eu ir pra pista para poder dançar, sim, não, eu ia para dentro da cabine do DJ. Do DJ. Eu ficava que praticamente... é o que cresce os olhos, né? Exatamente. Eu ficava praticamente a matinê inteira dentro da cabine. Mas assim, nessa época que você trabalhou com rádio, o seu foco era música eletrônica? Sim, sempre foi. Teve outros gostos, outros estilos musicais? Não, eu já trabalhei em emissoras de rádio que você engloba tudo, né? Mas eu comecei numa rádio comunitária em Angra dos Reis com ele. Ele me fez um convite. Na verdade, ele estava dentro dessa matinê e ele lia alguns recados da galera. E aí, no dia, parece que o rapaz que lia os recados para ele faltou. E eu tava na cabine, exatamente, eu tava na cabine com ele e ele pediu, na verdade assim, gente, meu nome é Adriano, né, é o verdadeiro, e aí ele falou, Adriano Maia. Adriano na verdade era DJ Adriano Maia, e eu acabei mudando, um amigo meu que trabalha com marketing, ele falou que eu acho que o Dan teria mais impacto. Realmente tem, né, porque é fácil, bem fácil, marcante, né, sim. Dan Maia. E como era DJ Adriano Maia, D-A-M. E o meu Dan, gente, é Dan com M, não é Dan com N. Então, como era DJ Adriano Maia, acabou juntando as siglas, né, nas primeiras letras e acabou ficando tem Dan um som forte, Maia. Né? Ficou mais sonoro, eu também concordo. Eu acho que nessa época que eu resolvi mudar, eu assim, até agradeço a ele na época de ter dado esse toque. Eu já produzia como Dan, na verdade, alguns mashups. Eu toquei na cena hétero também. Né? E você então, gosta então de um exemplo house, deep, qual tech. Qual é o seu estilo musical? Eu gosto muito do progressivo. O house progressivo, né? O progressivo, tribal progressivo, na verdade, assim, o house progressivo também. Isso é o que você mais produz, mais toca? É o tribal, isso aí sem falar. Mas você sem sombra de dúvida. Eu comecei fazendo alguns mashups de electro house na época, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Isso faz quanto tempo?
Já tem aí uns 8 anos que eu comecei a produzir, assim, os mashups. 7 anos. 7 anos que 7 você anos. Produtor, Comecei mas e como DJ? Como DJ, então em você começou primeiro a produzir 1995. e depois não, como eu DJ? comecei a tocar. Comecei a Ah, tocar em 1995, assim que eu comecei no rádio. Era um neném. Era um garotinho, eu tinha 18 anos ainda, gente, era bem novinho. E comecei a fazer um curso de DJ. Até quando eu entrei aqui e vi hoje, gente, eu fiquei assim, nostalgia ver duas MK2 aqui, dois Technics. E foi onde eu aprendi. É porque aqui também, além de ser uma TV, eles também têm cursos, né? Exatamente. E assim, achei nostálgico. E é uma coisa que me identifica muito, porque assim, eu comecei ali. Você toca ali também? Olha, eu tô enferrujado, mas eu garanto que eu acho que Mas com nada uma horinha ali, eu acho que eu volto a tocar. Nada que meia hora resolva, nada, né? nada que... É igual andar de bicicleta, andar né? de bicicleta, eu também Não concordo. esquece. Então, se você anda de bicicleta, você não esquece, né? Você só chega lá e andar de bicicleta e tá tudo tranquilo. Então, como eu falo, a gente que vive da música, né? Vive Hoje na você música. vive. Eu vivo da música hoje. Como eu te falei, eu comecei no rádio, fiz esse curso, acabei começando a tocar na Cena Hétero, nessa época, e trabalhava numa rádio, numa emissora de rádio na minha cidade comunitária. E depois eu fiz um teste para uma emissora comercial, que é a Costa Azul FM, que é em Angra dos Reis. Comecei a trabalhar na Costa Azul FM, né, assim, profissionalmente. E dali a 2 anos eu tirei meu DRT. Eu tenho DRT profissional de locutor de rádio. Que bacana. Né? Dali eu saí... Hoje você não atua mais como locutor? Não no momento. Mas tem interesse? Bom, estou aí. Se rolar os Estamos convites, aí gente, pras oportunidades. estou morando em São Paulo. Se tiver algum produtor de rádio Alô, assistindo, Rádios de São Paulo. por favor. Dan Maia está disponível. Então, falar da minha Por favor, entrar em experiência em contato. rádio. Bom, já trabalhei nas 3 principais emissoras de rádio do país jovens. Que eu trabalhei na Transamérica FM no Rio de Janeiro, na Bem Mix FM no Rio de Janeiro e conceituada. também na Jovem Pan FM de Belo Horizonte. Bacana, então, parabéns. Então tem um pouquinho de Ou experiência. seja, Rádios de São Paulo, ele tem muita experiência no mercado. Pois é, se alguém quiser contratar, vai ser A gente assim, vai deixar o muito contato bom, aí no vou ficar final. muito feliz. E antigamente, hoje a gente vai perguntar também, mas antigamente como era administrar essas duas profissões? Ser Então. DJ e produtor. E assim, tinha a locução também de áudio, né? Então, tinha, no caso assim, a locução eu comecei a fazer, né, depois tocando, só que antigamente a gente não tinha essa loucura que era todo final de semana você tá viajando. Antigamente o DJ, gente, ele era uma coisa mais local, assim, você não saía Não tanto. tinha esse mundo amplo, né? Você não saía tanto assim para tocar como é hoje, né? Hoje Você em vê dia muita diferença de antigamente para hoje? tem bastante. Em todos os quesitos, tanto na Olha, questão de produção musical. sim. O que você acha que mudou? Mudou bastante. Eu acho que a produção era bem mais simples, né? Sim. A gente não tinha tantos elementos, né, na produção. A gente, claro que agora o equipamento mudou tudo, né? Os tudo mais sintetizadores, moderno. tudo. É tudo mais moderno. Então, enquanto você está ali atuando com tecnologia, você usa a tecnologia a seu favor, é claro que isso daí vai te dar um Vai trabalho. otimizar, né? Exatamente, vai te dar um trabalho vai te dar um resultado de trabalho muito melhor. Né? Então, assim, eu venho de uma época de 1995, gente, que. Mudou muito a cena nesse tempo, né? Mudou São anos, bastante, são anos, né? são Eu tinha produtores aí como David Morales, Todd Terry, São né? 19 anos. 20 anos, mais 20 anos. quase 20 anos. Mais É 20. bastante tempo. E na parte de DJ, o que você acha que mudou nesse período todo? Porque, assim, cada vez mais as produções estão mais complexas, Isso. tem mais elementos, como você acabou de falar. Exatamente. E como DJ, você acha que exige um pouco mais de técnica, exige um pouco mais de material musical? Então, a questão de, assim, eu acho que não exige tanto como antigamente, como eu te falei. Mixar num toca-disco é bem mais complexo. Do que no CDJ? É bem mais, exige muito mais do DJ do que hoje numa CDJ, né? A gente tem hoje também não só a questão da CDJ, a gente tem alguns programas como o Record Box que ele ajuda muito nessa Facilita, questão né? de você deixar lá a música no BPM que você precisa para tocar. Então isso facilita mais. Mas você acha que isso não deixa o DJ, digamos que, acomodado? Eu acho que não. Você utiliza Record Box? Então, eu como DJ antigo, né? Eu penso o seguinte, eu acho que a tecnologia está aí para ser usada. Sim. Eu acho que independente do que a gente faça, a gente tem que se adaptar ao tempo, gente. Tudo se renova, sabe? A gente passa A gente tem que andar junto, né? Senão você Exatamente. fica pra trás. Então eu particularmente penso o seguinte, eu preciso me adaptar às mudanças. E
e aliar isso ao meu trabalho. Com certeza, então eu não para acho otimizar o seu trabalho, né? Eu não acho que deixe o DJ preguiçoso, eu acho que facilita o trabalho. Só que, assim, a gente não tem hoje em dia algo que exija muito, né, de tanta técnica do DJ. Mas a gente mesmo assim vê, porque tocar numa CDJ também você tem várias possibilidades, de você fazer um backspin, de você fazer um scratch, você tudo utiliza isso. Esses efeitos? Backspin bastante, os efeitos no mixer também, o eco, filter. Considerando nossos colegas de trabalho, você acha que alguns deixam a desejar? Você acha que o pessoal tem explorado bastante as facilidades que o equipamento dá? Não, muita gente aproveita sim, tem muita gente técnica, bastante, eu vejo muita gente que é boa. Tem muita gente ruim também? Tem muita gente que não digo, olha só, eu não acho que exista DJ ruim. Eu acho que existe DJ que não tem tanta experiência ainda e de repente pula algumas etapas. Ou falta técnica? Eu acho que falta estudo, acho que falta um pouco mais de prática. Eu acho que ninguém, não é difícil, eu falo por mim porque eu ensino. Também, eu dou aula também. De produção? De produção e também de mixagem. Que legal. Então, assim, eu ensino técnica para os meus alunos. Então, eu acho que não existe essa. Eu já peguei alunos que nunca viram na vida o que era um CDJ, o que era um mixer, e saíram hoje... do curso mixando. Hoje são DJs. Então, da mesma forma que não tem alguns têm problema. mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Exatamente. Como na escola, quando a gente vai estudar. Alunos têm exatamente. Tem né? vários alunos lá com muita facilidade em várias matérias e outros não têm. E como você lidar com isso? Um exemplo, tem aluno que tem facilidade, tem uma mão na roda, e o que tem dificuldade? Você é paciente, você tem uma técnica de ensino para isso? Para você ensinar, eu digo assim, eu fiz faculdade de educação física e fiz bacharel e licenciatura. Na licenciatura a gente Meu Deus, esse homem é o quê? Locutor, DJ, produtor, educador físico. Faculdade. Só não atuo, só não tô atuando na área. Mas assim, para você lecionar, você tem que ter jeito para coisa, né? E você tem que saber um pouco de psicologia, né? Tem que ter métodos pedagógicos para poder chegar no aluno e trazer algo de facilidade para ele, né? Abrir a mente dele, abrir os caminhos para ele. Né? Então essa é a função do professor, né? Ele tem que facilitar as coisas para o aluno dele, ele tem que dar ferramentas a ele para ele conseguir sair daqueles momentos mais difíceis, entendeu? Então eu penso assim, como professor, a minha função é ser o elo ali do aluno com o material que a gente está usando, né? E trazer para ele, né? E trazer soluções para as dificuldades dele. Sim, muito legal, bacana saber que você tem toda essa preparação para poder atender os seus alunos. Tem que ter. E isso você acaba usando na pista também, acaba usando na parte de produção, um pouco de paciência, né? Porque às vezes você quer algo e não consegue daquela forma, e aí você faz um estudo. Demanda mais tempo às vezes, né? E como eu te falei, a gente trabalha com pessoas, né? Sim. A gente está dando aula para pessoas diferentes, então cada um tem o seu jeito de assimilar o que você passa. Tem um tempo, né? E muitas vezes o professor ele não consegue inserir no aluno o que ele está passando. Então eu tenho que buscar. Às vezes terminei uma aula e eu vi que certo aluno, né, não conseguiu assimilar. Não assimilou. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar alternativas, outras formas, né, de lecionar para ele, para que ele tenha um aprendizado melhor na próxima aula. Então, isso é função do professor. Isso é o que você quer, né? Que ele saia de lá pronto, preparado. Exatamente. Porque essa é a intenção do curso. Com o mínimo de preparo, né? Pelo menos sabendo o que é mixagem, sabendo o que é um backspin, sabendo o que é uma inversão de grave quando ele está mixando. Tudo isso que ele tem que saber. Eu acho que é o básico. Você tem que saber contar BPM, né? Tempo. Já aconteceu de algum aluno sair e você sentir que ele não aprendeu o suficiente? E você ficar preocupado ou não se sentir satisfeito? Então, mas eu geralmente, uma coisa que eu faço sempre com os meus alunos, eu sempre dou consultoria depois. Legal. E você dá um feedback, né? Exatamente. Não, e gravo pós-venda, digamos. Gravo vídeo. Não, eu fico em casa, às vezes eu gravo o vídeo dos meus alunos, gravo para eles estão com alguma dúvida, eles me passam essa dúvida via WhatsApp e eu gravo um vídeo para eles e mando para eles. Olha, é assim que se faz. Porque ali eles conseguem ver o vídeo várias vezes e, de repente, até sanar essa dúvida deles. É diferente quando você faz, né? Quando você reproduz do que falar. Exatamente. Você está ali fazendo, é só aquele momento. Né? A gente tem aquele momento ali.
Então, você depois gravando um vídeo para ele vai ter a oportunidade Sim, ele vai de ver, rever, voltar, exato. sabe? Então, ele vai poder... Eu acho que ele assimila melhor, né? Legal. Não tirando aí o mérito de você dar uma aula ali presencial. Eu acho que o presencial ele vale muito, porque ali Mas, de você qualquer corrige alguns forma, erros é uma ajuda, na né? hora. Sim, com certeza. E continuando com produção, qual foi sua primeira produção? Olha, minha primeira produção... Peguei de jeito. Minha primeira produção, gente, deixa eu pensar aqui. Nossa, tem tempo isso. Em que ano foi, você lembra? Foi em 1900... Não, minto, peraí. Foi em 2000... Acho que foi 2008. 2008, a primeira. 2008. Acho que foi 2008. Foi um mashup, porque eu sou muito fã da Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Gosto demais Because of dela. You? Era? Tá vendo? Só adivinha agora. Porque assim, na verdade, eu via muito no YouTube na época, eu via muito American Idol. E não tinha no Brasil ainda. Não, e aí a gente fã, né? Exatamente. Aí eu vi esse programa de calouros, né, que tinha nos Estados Unidos um formato diferente, que era tudo meio que meio bagunçado, né? E eles criaram aquele formato de programa e eu vi o primeiro American Idol. E aí veio uma participante que entrou, foi lá e cantou, e o nome dela era Kelly Clarkson. Pronto, apaixonou, fez um mashup. O programa inteiro, fiz um mashup na época dela, da primeira música dela, que era Since You Began. Sim. Foi a primeira música de trabalho dela, né? Aí depois veio Because of You. Sim, e dentre outras. Tiveram várias. E qual foi a sensação de fazer a primeira música, o primeiro remix? Então, foi legal. Na verdade, assim, não foi um remix, foi um mashup. Sim. Né? Existia uma base. Você só fez a parte de mashup ou você acrescentou base? Não. Nessa época eu era muito leigo ainda, estava começando, então foi só base com vocal. Assim, algumas edições, né, que a gente faz. Como eu já sabia muito sobre edição de música, de áudio, né? Por trabalhar em rádio, então a gente vê muito isso. Tem muita edição, para gravação de né? comercial, para produção de comercial, a gente faz muita edição. Então eu já tinha uma noção disso, para mim foi um pouco mais tranquilo assim de fazer. E foi a primeira produção, mas mais com edição, a voz e a base só. E sua melhor produção, qual foi? Melhor produção? Que você consegue, assim, você deve ter quantas produções hoje? Tem muita coisa, nossa. Não tem nem a melhor, mente. assim, tem uma melhor e não é um remix, gente. Não é um remix. Não é um remix, é um mashup. É um mashup. É um mashup. Mas não é tão cru como a primeira. Não, mas então, é isso que acontece. Às vezes a gente produz um mashup, gente, e ele fica até melhor do que um remix. É impressionante como hoje em dia as pessoas têm eu vejo vários aí, né? Ouço vários, né, que são excelentes, até melhores do que um remix. Sim. A gente trabalha muito hoje. Então foi uma época que o Patrick Sandin lançou uma base de live. Patrick, um beijo. Patrick, beijo pra você, amigo. Obrigado pela sua base. Foi assim que despontou minha carreira. Obrigado mesmo. É um querido. A live, né, que era dele. Live, famosérrima. Muito famosa. E na época tinha saído aquela cantora Andra Day com Rise Up. Sim. E outra famosa, maravilhosa. Exatamente. E não tinha um remix ainda. Não tinha um remix dessa música. Nada? Não tinha um remix. Então o primeiro foi seu. E, não tinha um remix ainda que tivesse sido lançado. Acho que ninguém fez, ninguém tentou, né? Ninguém quis fazer na época. Aí eu falei, poxa, eu tava com essa base em casa e a música era muito boa. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí lançaram um remix, mas ele era muito pobre em elementos. Sim. Então ficou mais fácil de você inserir isso na base, quando ele não tem muito elemento. E que ajudou muito, na verdade, né? Então eu consegui fazer esse remix, esse mashup, de Andra Day, Rise Up, com a base do Patrick Sandin, e que foi que despontou a minha carreira. Na verdade, foi que eu fui conhecido e tocou nas principais festas no Brasil e fora. Mas, nossa, que maravilhoso pra você, né? Pois é, e até Você se lembra dos DJs da época que tocaram? Falando nisso, eu quero agradecer muito também a uma pessoa que é responsável por isso. Né? Eu tenho muito a agradecer a ela por isso. Fica à vontade. Hoje ela é o nome da nossa cena, né? Que é a Anne Louise. Anne Louise, maravilhosa. Um beijo pra você. Obrigado, Anne. Somos fãs, viu? A Anne é a culpada de mostrar a Rise Up para as pessoas. Eu passei para ela a versão.
ela tocou na The Week no Rio de Janeiro e as pessoas, assim, todo mundo apaixonaram. ficou perguntando de quem era a música e tal. E até tem uma outra particularidade que depois o Johnny Bass e o Leão iam fazer um remix. Sim. E o Johnny ouviu, até conversou isso comigo, falou, ele disse, amigo, a gente ouviu a sua versão, né? O mashup, e ele falou, não precisa, já tem a versão. Que legal. E aí isso é satisfação maior, né? É uma alegria, né? Pessoas da cena eletrônica tocando Exatamente. a sua produção. Porque daí são duas satisfações, como DJ e como produtor, né? Exato. Eu tô muito feliz, assim, de estar contribuindo aí pra cena, né? Musicalmente falando. Tá fazendo coisas que agregam e que eu vejo que na pista as pessoas ficam felizes, né? Eu tenho algumas produções aí que estão sendo tocadas, que graças a Deus estão sendo destaque também de novo. Que bacana, fico feliz por você. Feliz. E assim, como você produz também, me fala 3 artistas que você mais gosta. Ou assim, um exemplo, como você é DJ, produtor, vamos por partes. Uhum. Como produtor, o que você não deixaria de fazer? Como Tenho que fazer um remix desse artista, tem que ter essa música. Então, eu acho que o produtor ele não deve escolher assim, né, um artista que não deve. Mas a gente tem alguma preferência? A gente tem uma por exemplo, preferência. Madonna, Ariana Grande. Então, eu faço muita coisa hoje da Britney. Maravilhosa. Porque todo mundo gosta, né? Então, aí funciona muito bem na pista. Do pop, né? Pois é, eu semana passada acabei de terminar um mashup que eu queria muito fazer com uma base do Afro Nissin. E eu acabei pegando um vocal da Britney, né, e fiz esse mashup. Ainda não lancei, galera. Aliás, lancei sim, desculpa. Tem uma versão shortcut no meu SoundCloud com um vocal da Britney. Depois vocês vão lá no SoundCloud para vocês conferirem. E era uma base que já tinha, acho que uns 2 anos, essa base. Não vou falar o nome da música, gente, porque o nome da música é muito complicado. Aquelas músicas loucas lá do Offer, que ele coloca aquele monte de nome lá esquisito. E eu fiz esse mashup, tá lá no meu SoundCloud, pra quem quiser ir lá. Daqui a pouco a gente fala pra galera. Vai falar pra galera. E fiquei muito feliz com o resultado, assim. Eu tava querendo muito, então acho que a Britney hoje eu acho que eu mais fiz coisas, acho que foi com ela. Você comentou que você vive de música hoje. Vivo. Você tem mais retorno como DJ ou como produtor? Eita! Hoje eu tenho um pouco mais de retorno como produtor. Mas por que isso? Pela sua vantagem em produzir muito bem ou por você ter muitos aliados que fazem com que as suas produções alavanquem? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que eu tenho muita gente bacana aí me dando suporte, né? Posso citar alguns nomes aqui, como a Marcinha Eggers, como Felipe Lira, Anne Luize, quem mais? Moraes. Só gente grande. Rick Braille, Dani Brasil. Tem muita gente. Entre outros, né? Entre outros. Tem internacionais também. Cite alguns. Como Nath Chapado, Roger Gray, Adriana Daleira e Noia Hell. Inoia Hell, e que assim, eu tenho uma alegria e até compartilhar com vocês, gente, que eu fui convidado pelo Inoia Hell para fazer um remix de uma música dele nova, a You and I, que foi lançada agora há pouco tempo. E já entreguei, né? São 2 versões. Eu fiz uma versão dub e uma versão tribe. E já está em posse da produção. Ainda a minha não. Ainda não. Vai sair no EP. Vai sair no EP. Então eu tô aí em fase de terminar, já assinei contrato, né, de distribuição, então já foi assinado, já está lá com eles. Você citou muitos nomes estrangeiros. Você já foi para fora do país, né? Já fui por 2 vezes ao Chile. Você tem carreira lá fora ou você está começando agora? Tô construindo uma carreira no Chile principalmente, porque é um país assim que recebe muito bem os brasileiros, né? E eles gostam muito de tribal lá, né? Gostam muito. E do nosso estilo também. Então, um produtor do Chile viu o meu Instagram, né, e entrou em contato comigo, gostou muito das produções e tal, dos sets, e eles acabaram entrando em contato falando que tinham uma data e queriam contar comigo para um festival no Chile, que se chamava Selva Festival. Conheço. Né? Então, nessa oportunidade tocamos eu e o Hugo Arlen,
que é um outro grande amigo também, que me dá muito suporte, né? E tá sempre tocando as minhas produções também. Fico feliz que ele sempre gosta das minhas coisas, sempre fala. Então, Sinal que é bom, né? Bom, eu acho que sim. Eu acho que sim. E aí a gente tocou junto nessa edição lá, junto com os DJs locais, né, do Chile. Muito bom. Foi muito bacana. Pra você, atualmente, quem são os maiores DJs ou os DJs da cena GLS? Olha, o nome da cena hoje em dia, gente, não tem sem sombra de dúvida, é que, sem assim, sombra de dúvida. São muitas pessoas. A gente não pode colocar apontar só um DJ. Mas porque hoje tem muitos que não são nome, reconhecidos. Mas atualmente, uma DJ mulher. O nosso nome na cena, no momento feminino, todo mundo sabe que é a Anne Louise. Maravilhosa. Né? A gente tem a Nath também, a Nath Valverde, que é maravilhosa. Muito boa. Amiga, a gente beijo. Gosta. Beijo pra você, beijo, Nath. E homem? Homem. Eu sou suspeito para falar porque, assim, eu tenho algumas referências, então eu sempre vou falar deles. Sim, claro. Então, assim, eu tenho o Mauro Moser, que é além de um mega produtor, talentosíssimo, pessoal, um ser humano incrível. Realmente. Mauro, um beijo, meu amor. Eu digo para ele o seguinte, que eu tenho o privilégio de tê-lo como colega de trabalho e amigo. Então, não só ele, né? Ele é muito mas atencioso, eu né? acho que pra mim, assim, por eu ter essa referência no Mauro, que era a pessoa que eu escutava antes, né? Todo mundo, né? Ele é referência em É uma referência, palavras. não só ele. Eu posso dizer que as minhas referências hoje o Mauro Moser, né? O Pacheco, né? O Cecim, que são da época que eu tava, né, ouvindo aquela época que eu era ainda pequenininho, né? Nenenzinho. E também o Edson Pride. Maravilhosos, também conheço outro todos. mega E realmente produtor. são DJs e produtores muito bons. Exatamente. E a gente tem o Alan Natal também, que dispensa comentários, Com né, certeza. gente? Incrível. E produtor número 1? Tem alguém que você se espelha muito antes de conhecer os DJs das cenas hoje? Tinha algum produtor do meio que, olha, eu quero ser produtor por conta desse cara? Então, eu não digo produtor, mas tinha um DJ na época, muito lá atrás ainda, quando era DJ só, né, e locutor de rádio, o David Morales é um dos caras que eu acho que foi muito importante para essa coisa de transição e tal da cena. O que te fez se interessar? Pelas produções dele, na verdade, assim, foi um amigo que me apresentou as produções dele, né? Eu vi numa festa e acabei achando legal. Época de Indegueto, por exemplo, que Indegueto, para mim, naquela época, ele conseguia colocar tanto elemento na música, né? Não sei se eles aqui conhecem Indegueto. Para mim, Indegueto todo mundo. A gente tem os bastidores aqui, gente. O pessoal já... Ele acabou virando referência. Exatamente. Então, né? Para mim, o David, ele tinha uma coisa diferente, que ele, assim, tinha muita qualidade e muito elemento na música numa época que não tinha tanto elemento. Ele conseguia inserir coisas que não era qualquer um que conseguia inserir, sabe? Isso foi crescendo, né? Exatamente. Eu acho que ele tem, assim, eu me espelhei muito naquilo ali. Eu acho que também pelo fato de ser uma produção que era com um groove legal, que lembra muito tribal, eu acho que é por isso que eu gosto tanto também do também tribal. Também né? o fato de você ter trabalhado em rádio, né? Isso acaba ampliando um pouco. A gente acaba conhecendo muito, né, de música. Porque o seu primeiro contato com a música foi na rádio, né? Foi no rádio. Que legal. E tirando o tribal e o progressive, o que você escuta em casa, por exemplo? Eu escuto você gosta? de tudo, Tem outros gente. estilos musicais? Ou você só escuta eletrônico? Então, eu acho que como a gente... Você curte o funkzinho, o pagodezinho? Assim, funk não gosto, pagode também não gosto. Mas nada contra quem curta sertanejo, essas coisas, né? Eu particularmente não curto de ouvir em casa. O que você escuta em casa? Cara, eu escuto eletrônico, né? Normal. Agora, fora o eletrônico, eu gosto de música romântica. Por incrível que pareça. Eu falo que, às vezes, quando eu saio do final de semana de evento com aquele tum-tum-tum na cabeça, né? O tunt-tunt. Segunda-feira é o dia que eu vou despoluir os ouvidos, ouvir uma coisa mais tranquila, acalmar. sabe? Pra você ter ideia, até ir no gospel eu ouço. Que legal. Às vezes. Não, as Sério? músicas são maravilhosas. Gosto muito. O pessoal canta muito bem, Exatamente. A produção é boa. E assim, como você escuta música praticamente o dia inteiro, né? Porque você produz, então você Exatamente. deve ficar com fone, aquela barulheira. Você já teve algum problema de audição por conta disso? Não, nunca tive. Ou algum desconforto? Não, nunca tive. Verdade, você tem alguma precaução por isso? Então, galera, o que acontece é o seguinte, como eu trabalho em rádio, né, muito tempo, a gente
faz audiometria, né, todo ano. Isso aí por lei, é obrigatório, né? Todo locutor profissional, ele tem que fazer. Toda pessoa que trabalha com ruído, essas coisas que o ouvido fica exposto, né? A gente tem que fazer audiometria todo ano. Então, ali eles vão ver a sua perda, se tem alguma perda, se não tem. Então, graças a Deus, tá tudo em dia, que tá, bom. gente? E entre ser DJ e produtor, o que exige mais? O que você acha que é mais difícil? Produtor. Ser produtor é bem difícil. Mas por quê? Por conta da criatividade? É uma série de coisas, gente. É uma série de coisas que... Não é qualquer pessoa que consegue. Não é qualquer pessoa. Tem que ter alguma coisa ali. Tem que ter um feeling do negócio, tem que ter uma criatividade, tem que conhecer música, tem que saber de música, porque às vezes... Pois é, eu acho assim, a gente que é um pouco da galera da antiga, né? A gente tem essa facilidade por ter já ouvido muita coisa. Sim. Então, às vezes, a gente até pega até tem um sample antigo que a gente... Tem muitos produtores que fazem isso. Eu acho isso super válido, super legal. Quando alguém traz um sample antigo e traz pro atual. Traz pra cá, sabe? Uma inovação. Exato, eu acho isso muito legal. Quando tem até as produções dos americanos fazem muito aí, os hip hops e pop, que eles trazem, às vezes, um sample lá de alguma coisa bem antiga, né? E às vezes assim, acaba dando certo, sabe? Pra gente aqui também, né? Nos tempos atuais. Você tem alguma balada preferida? Tenho. No Rio? No Rio de Janeiro? Olha, no Rio de Janeiro eu ia muito... Assim, o 00 era um lugar muito legal na Gávea. Existe ainda? Eu acho que existe ainda. Eu não sei, eu não fui mais, mas eu acho que ainda existe, não sei. O que rola lá? Olha, rola deep, rola tech, rola tribal, né? Rola um pouco de tudo lá, né? Era uma baladinha bem legal. De lá, você já tocou em vários eventos, obviamente. Sim, qual a maior festa, maior evento que você já tocou lá? No Rio de Janeiro, eu já toquei para Rosane Amaral, né? Rosane, um beijo uma das Rosane, maiores produtoras de festa GLS. Também, o Júnior que está aí sempre com ela também, que é um dos responsáveis aí de estar fazendo as coisas, né? Então, eu toquei para ela em 3 afters oficiais. Agora o último no Réveillon, que para o after oficial, né? Da Revolution de Réveillon. Toquei lá no Rio de Janeiro, né? E foi muito legal, foi muito bacana. As produções delas são incomparáveis, São ótimas, né? E aqui em São Paulo, você tem algum lugar que você almeja tocar, alguma balada preferida? Porque, assim, eu já toquei, né? Mas já toquei na The Week, mas numa festa que aconteceu na The Week, que foi a Bear Hugs, que na verdade também tinha uma parceria com a The Week lá. No aniversário, teve o aniversário da The Week, eu acho 2 anos atrás. Eu toquei na sexta-feira, se eu não me engano, que foi também no Pistão. Foi a primeira vez que eu toquei na Pistona lá. Qual é a sensação? É maravilhoso, assim, Você é tem único. um sonho de tocar lá? Tinha um sonho. Hoje não mais? Tenho, continuo tendo. A gente sempre tem, eu não digo assim, a gente tem sonho, eu tenho objetivos, né, na minha vida. Meu objetivo, é claro, é sempre crescer. Se eu tiver a oportunidade de ir além, de dar um passo a mais, para mim é importante, sim. E quem não quer tocar num clube como a The Week, né? Um clube com importância. Você considera a The Week o maior clube do Brasil? Sim, sem dúvida. E no Rio? No Rio de Janeiro também, né? Eles têm a The Week. Assim, no Rio de Janeiro, como tem também a Rosane e a The Week, são dois grandes lá. Então, assim. Mas se você não recebesse um convite para tocar em uma festa hétero, você não iria? Hoje não. Pelo estilo musical? Não digo isso, mas assim, eu tenho material para isso também, né? Eu tenho Quantas deep produções house. por semana você faz? Depende de mashup, às vezes 3, 4. Uau! Outro nível, né? Às vezes vem uma ideia e... Às vezes é engraçado isso. As pessoas perguntam pra mim, Dan, como é que faz? Como é que vem a inspiração? Tal, essa coisa toda de fazer um mashup, né? Porque você tem que ter uma inspiração. Você acorda, nossa, acordei inspirado, vou produzir. Exato. E às vezes eu tô na balada. Assim, Nath, é engraçado. Eu tô na balada e, de repente, do nada, vem um lance, assim, sabe? Uma luz. Como você faz pra pôr isso depois? Então, você consegue? Porque assim, você tá na balada, de repente você esquece disso. E não, eu escrevo na hora, tem meu bloquinho de notas. E você consegue lembrar o que era a ideia? Então, eu escrevo e detalho a ideia. E, assim, escrevendo. Paro pra escrever, escrevo lá, detalho a ideia.
E às vezes, esses dias mesmo, eu estava pensando num lead para colocar numa original mix, que eu tô começando a fazer também a base, tô preparando a base. E assim, eu tava no meio da rua e veio uma ideia e eu liguei o gravador do meu celular e comecei a cantarolar lá. Isso acontece. Pra vir a ideia da sintonia. Para não perder a ideia e tal. Porque é uma melodia, né? É uma melodia. Você não consegue criar depois. Exatamente. Então, assim, eu já ligo logo o gravador e já gravo, deixo lá quietinho. E que depois legal. eu chego em casa e a gente bota a mão na massa. Gente, estão pensando que é fácil ser produtor e DJ? Não é não, viu? Não, gente, é complicado assim, é trabalhoso, mas é gratificante, é gostoso. É que toma tempo, né? Não é uma coisa fácil e rápida. Não, demanda tempo. É uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas, se você quer ser produtor musical, você tem que se dedicar muito. E às vezes eu fico 12 horas na frente do computador produzindo. É bastante tempo. Pois é. Por você ser produtor e DJ, você encara alguns problemas com outros produtores ou com outros DJs com relação a isso? Já aconteceu de falarem que você copiou isso, que você copiou aquilo, às vezes uma ideia que você tem, às vezes as pessoas não lançam. Eu mesmo hoje em dia eu tenho aí mais de 30 produções sem lançar. E às vezes você acaba lançando, ou às vezes passa para algum amigo. É uma coisa que eu também deixei muito de passar por conta disso. E as pessoas repassam isso, né? Repassam, e às vezes alguém teve a mesma ideia que você no mashup, e aí a pessoa acha que foi plágio. Acha que é plágio e tal. E às vezes nem é, às vezes você nem segue a pessoa, às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Você teve uma ideia parecida, isso pode acontecer. Sim. Né? Ainda mais mashup, que existe uma base, né? Já plagiaram algo seu? Já. E aí, como você lidar com isso? Já. Eu não falo nada, deixa eu contar. Não fui na pessoa, não falo nada. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Eu acho que cada um tem o seu momento de ideias. E mesmo que eu tenha uma ideia, mesmo que a pessoa tenha uma ideia que utilizou uma base que eu usei, ela pode ter colocado isso numa disposição diferente, né? Pode ter colocado um elemento diferente. Enfim, eu acho que todo mundo tem o direito de pegar um mashup e fazer, né? E assim, eu acho que uma coisa é nossa quando a gente paga direito autoral por ela, né? Quando a gente não tem direito autoral por alguma coisa, eu posso falar isso com bastante propriedade, gente, porque eu trabalhei em rádio. Então, a gente está sempre ali com os artistas, né? Dentro da rádio, com a gente, divulgando o trabalho deles e sabendo como tudo isso funciona, né? Explica direito autoral. Galera, como que funciona em relação aos direitos autorais? Então, você tem que pagar. A pessoa, se eu quiser produzir algo de alguém, eu tenho que pagar por aquilo. Sim, mas aí você tem que entrar em contato com a produção, ver se há interesse dele, primeiro, porque tem que ter uma aprovação. Sim. Se não Até tiver uma aprovação. São várias pessoas mesmo que eu queira, por exemplo, eu quero produzir, gente, Madonna. Eu vou entrar lá em contato com a produção da Madonna, né? Vou tentar entrar em contato com ele. Se eu conseguir entrar em contato, ainda tem que ter a aprovação dela. Se ela quer que realmente alguém faça um remix oficial da música dela. Já te negaram algum? Já me negaram uma vez. Eu tentei com a Jennifer Lopez. Não rolou? Não rolou. Ela não rolou. Não quis. Você lembra qual era o artista. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Ficou chateado, frustrado? Acho que foi Love Don't Cost a Thing, acho, se não me engano. E hoje tem um monte. Tem um monte aí. Mas não é oficial, né? Não é oficial. Então, às vezes, assim, eu fico vendo aí a galera falando que a faixa tal é minha, né? Um mashup. Esse é meu remix, meu mashup. Para ser da pessoa, ela tem que ter direito da distribuição daquilo, né? Ela tem que pagar pelo direito autoral. Sim. Então, caso contrário, é bem mais denso do que a gente imagina. Sim. Você já teve alguma produção que você não esperava tanto e te surpreendeu? Deixa eu ver. Teve sim. Até engraçado, foi até a Anne mesmo que tocou ela e eu fiz e engraçado. Sabe aquela produção que você faz e você libera o download logo de cara? Falei assim, acho que não vai ter... Vamos ver o que vai virar. Não, acho que assim, eu fiz e falei, eu acho que essa daí não vai pegar tanto, né? Foi 2 anos atrás, mais ou menos, quase, 2 anos. E foi um mashup que eu fiz de I Will Survive. E aí a Anne pegou, eu passei pra ela. Sim. E era a época da parada.
Nossa, fez o maior aqui. sucesso. E ela tocou na The Week em São Paulo e assim, ela mandou o vídeo, a pista indo abaixo. Que e eu fiquei delícia. assim, na hora que ela mandou o vídeo, eu fui no SoundCloud na hora, tirei do free download. Foi Olha muito só. engraçado, gente. Foi muito, muito Você já engraçado. tocou em Parada Gay? Já toquei no do Rio de Janeiro 2 vezes. Que legal. Do Rio Qual é a de Janeiro. sensação? Ah, é muito legal. É legal você estar participando de uma coisa ali que a gente está vendo que as pessoas estão lutando por um direito, sabe? Por um espaço. A gente sabe também que tem aquelas pessoas que estão ali para bagunçar. Eu acho assim, caráter é uma coisa que, independente de qualquer, de sexo, de religião, Sim. caráter é uma coisa que existe ou não nas pessoas. Ou a pessoa nasce com ou ela não tem. A gente tem, eu acho Não que vai criar. educação, isso é de família, né? Então eu acho que é educação. Se você tem uma boa educação, eu acho que você vai conseguir ter um bom convívio com todo mundo, respeitar as pessoas. Eu acho que é mais ou o menos por aí. principal, né? Faz Mas, parte. como eu te falei, caráter é uma coisa que tem ou não, independente de sexo, enfim. Sim, legal. Qual foi o que você considere, né, claro, o maior evento que você já participou? O maior evento que eu já participei. Deixa eu Ou ver. que tenha sido um sonho que você tenha realizado? Então, não, ainda não realizei. Assim, um evento que eu gostaria de tocar, né? Que eu acho que é um objetivo, né? A gente trabalha para isso. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, a gente continua trabalhando, né? Mas eu acho que assim, as minhas datas internacionais foram coisas que eu estava planejando, assim, que eu estava buscando, e eu estou muito feliz de ter já me apresentado 2 vezes no Chile, né? No Selva e agora na Zafados. Que foi mês passado, eu fui pro Chile, foi incrível. A receptividade do povo chileno é coisa assim, é maravilhoso, é coisa de outro mundo, eles vibram junto com você, cara, cada música que você toca. E a hora que você termina o set, vê aquela energia E assim, eu vou pra pista depois, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ir pra pista, ter feedback. De compartilhar isso com as pessoas. Sim. E você conhecer também a cultura de outro país, né? Ainda mais um país que fala espanhol. Eu sou filho de espanhol, então para mim é ótimo quando eu estou indo conhecer uma outra cultura também, né? Então eu vou para a pista mesmo para poder saber das pessoas o que elas acharam, tanto aqui no Brasil quanto fora. Lá fora, aproveitando que você falou que o pessoal interage, né, da energia. Sim. Como que você encara quando eles te pedem uma música, por exemplo? Tá lá tocando, coloca a música de tal fulano. Acontece? Acontece, mas às vezes... Você atende? Depende. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, sim. Depende muito do que eu tô planejando ali pro meu set. Porque a gente vai com o set montado, né? Eu não vou com o set montado, eu vou com uma ideia na cabeça. Eu vou mais ou menos com planejamento. E se o que me pediram estiver muito fora daquilo, aí eu não toco, infelizmente, não vou poder tocar. Mas, assim, eu tenho já uma base, porque, assim, eu já conheço muito bem o meu repertório musical, né? Então, facilita bastante. Eu, particularmente, eu não faço montagem de set, assim, não faço um set list certinho, sabe? Eu coloco as músicas que eu acho que vão funcionar, e na hora a gente vai lá com sentimento. Mas antigamente acho que DJ era assim? Antigamente, eu acho que era mais assim. Acho que era mais sentimento. Não, mas antigamente você colocava na pastinha lá as músicas soltas. Eu decido na hora, ou você tinha um cronograma das músicas? Porque quando a gente começa como DJ, sempre foi assim. É diferente, Não, né? sempre foi assim. Você fica mais apreensivo, com medo engraçado. de errar. Eu sempre fui assim. Sempre foi assim. Eu sempre busquei ter bastante material, até justamente para você ter um leque de opções maior. Que legal, bacana. Então, eu acho que quanto mais material você tem, eu acho que você consegue ter opções. Você trouxe alguns flyers pra gente também, Tem alguns flyers aí também, que eu mandei pra vocês. O nosso lindo Glaucio vai colocar aí pra gente. E esse After Day Party? Então, esse daí foi o primeiro after da Rosane que eu toquei, né? Um after oficial. After Day Party. É uma festa muito famosa, né? Foi no Clube Bela Vista, onde eu toquei agora também, no Réveillon, né? No Réveillon, que legal. E foi um after que marcou muito, porque esse after... os afters no Rio de Janeiro, eles davam em média 400 pessoas no máximo. Gente, né? 400, mas você sabe quantas pessoas deu nesse after? Quantas? 900. Eita! É 900. Muita gente. E tem ali, não sei se o pessoal pode voltar rapidinho, só para fazer uma ressalva ali rapidinho, falar no momento. Tem uma pessoa ali, né, no flyer que já não está mais com a gente, né, que é o Robix, que para mim é um dos principais DJs aí da cena, né, e
tá fazendo muita falta. É recente? Acho que tem um ano, acho que já um ano, mais ou menos, quase um ano, que a gente perdeu o Rubix, né? Infelizmente. E por complicações, ele passou mal, ficou internado e teve complicações e acabou falecendo, né? Meus sentimentos à família. E assim, eu conhecia, era um amigo, né? A gente estava sempre falando, sempre conversando, então faz falta pra caramba. É um cara que, pra nossa... A gente sente falta de pessoas boas, né? Pra nossa cena e principalmente tudo que ele representava pra gente, pra cena. Eu acho que o Rubix é um cara dos caras que fizeram diferença, então. Exatamente, vai fazer muita falta. Que legal. O próximo flyer... Esse daí foi o Playboy Selva Festival. Foi o que eu te falei, minha primeira apresentação no Chile. No Chile, né? Eu vi ali Max Grandon. O Max Grandon. Na verdade, eu até falei, teve essa também. O produtor e também o Max, que é um amigo meu, né? DJ lá no Chile, que é um cara assim incrível. Também me deu essa força, né? Chegou e falou com É muito bom quando a gente trabalho. tem parceiros que ajudam, né? Ajuda que muito hoje em dia. Hoje em dia, DJ não é só talento, gente. DJ também é marketing. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente trabalha muito mais o marketing do DJ, muito mais a aparência, sabe? Claro que a técnica é importante, claro que você mas é um fazer, conjunto, você né? ser produtor é importante, mas se você não tiver carisma, se você não tiver uma boa aparência, sabe? Se vestir legal, ter uma boa apresentação no contexto Até porque geral. o mercado tem muita gente, né? Exatamente. Muita competição. Pois é. Sendo que tem espaço para todo mundo. Tem espaço sempre para todo mundo. Então, esse do Chile aí foi minha primeira apresentação internacional e também Imagina marcou. a sensação. Foi incrível. Foi incrível, foi muito bom. Como você tem bastante tempo de carreira, você já passou por alguma situação desagradável de errar ou colocar uma música, óbvio, né? Todo mundo passa por isso, colocar uma música que não fez sucesso naquele momento? Já, sempre acontece, gente. A gente nunca tá num dia 100%, né? A gente sempre tem um dia ruim. Isso aí é fato. Isso te desestrutura psicologicamente? Não. Você consegue dar a volta por eu cima? acho que já reverti coisas que às vezes não comecei bem e tive que reverter e mudar. Por isso que eu falo, às vezes você ter repertório te ajuda muito, às vezes, a gente chama de virar a chave. Sim. Sabe? Aquela música não colou, mas a gente coloca seguir uma próxima. outro caminho. Mas uma coisa que eu sempre faço, que eu falo para as pessoas, que eu sempre faço, é chegar antes no local e ver como é que está a resposta na pista. Sim. Como é que tá? Você consegue sentir o público, Exatamente, né? o que estão tocando, sabe? Sim. Como é que está sendo a resposta do público na pista. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Eu acho muito ruim quando o DJ chega em cima da hora para tocar. Eu acho que não é legal. E tem acontecido muito, a gente vê às vezes repetindo muita música durante o evento. Seja, às vezes um remix diferente, isso. Eu acho que o público acaba observando isso. Exatamente, né? Eu acho que não é legal. Tudo bem, assim, eu acho que se for. Mas assim, eu já vi logo depois, o DJ tocou e o próximo já tocar. Então, mas eu acho legal. Você acha que se remete à falta de repertório? Não, às vezes até, como eu te falei, às vezes a pessoa não chegou lá num horário mais cedo para prestar atenção, não acompanhou o set, né? De repente, ficar um pouco mais ligado. Então, como eu te falei, às vezes falta experiência. O DJ é um DJ que não está tão experiente no mercado. Às vezes pode ser isso também. Mas já aconteceu de você ir embora e com aquele sentimento de que não cumpriu o dever? Já aconteceu. Já aconteceu de... Como é isso? É frustrante, você fica chateado, eu me cobro muito. Para numa próxima você talvez se empenhar mais? Sim, eu me cobro muito. Então, isso é bom. Eu me cobro bastante, eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço, então leonino é meu bicho complicado. Centro das atenções. Não digo que a gente é muito perfeccionista, a gente quer fazer tudo muito bem, né? Perfeito, né? Tem que estar tudo certinho. Deixa comigo, deixa comigo que eu levo. Isso aí, tipo isso. Então a gente tem muito. Leonino, é mal de leonino, eu acho que leonino é muito autossuficiente. Minha mãe que fala isso. E não é, né? Não é. Tem mais algum flyer aí, é. Produção? Manda aí pra gente comentar aqui. Beer Hugs. Isso aí, me conta desse Pride 2018. Pois como eu te falei, foi a Pride 2018, né? E foi lá em Las Bibas? Las Bibas, pois é. E foi acho que foi no Espaço 555? 555, lá na Avenida São João. Espaço 555, foi com Las Bibas, né? Foi na época como eu te falei, é uma parceria da The Week com a Bear Hugs, né? Sim. E foi assim, o Sérgio e a galera da Bear Hugs aí que
que deram essa oportunidade de estar lá junto Foi a com eles primeira pela festa que você segunda, tocou em São segunda vez. Não, eu já tinha tocado antes já. Eu tinha tocado Legal. antes. Toquei também para o Superfestas, né? Então, o Hugo aí, obrigado, Hugo. Maurici. Beijo. Maurici, Obrigado beijão. pelas oportunidades sempre. É um prazer estar sempre também com vocês aí. Bota o outro pra nós. Lindo. Isso aí. Me fala desse Então, eu não evento. falei da minha residência. Essa festa não existe mais, gente, né? Infelizmente, que a República era um selo muito conhecido. É aqui no Brasil? Do Brasil, de Brasília. Que Esse selo é de Brasília, só que eles faziam no Brasil todo, faziam Rio de Janeiro também. Como se fosse um tour. Isso, eu toquei no Rio de Janeiro, no after deles, no Réveillon, né? E esse daí foi 5 anos de República, né? Lá em Brasília. Você vê pelo line, né? Não, eu tô olhando, meu Deus, E aí, que ó, line incrível. Rafa Madri, Alan Natal, E Cacá participar Werneck, de um line desse deve ser- Jeff Vale, olha lá, o Carlos Gomes do México, também Muita gente Hansel boa, né? Leiva, que é um cara incrível. Werneck tocou esses William dias, Ball também. semana passada, Pois é, aqui em Diego São Paulo. Tavares aqui de São Paulo. E a galera lá, eu dividi line com o Adriano Daleira, né? Que a gente foi no domingo. E engraçado que essa festa no domingo, gente, a gente tocava, foi no Alure, eu acho que é um espaço que tem lá aberto. E a cabine do DJ, sabe o que era, Natália? Era um container. Container. A gente tocou dentro de um container, cara. Era muito legal. Que, tipo assim, legal. era coberto, assim, tipo cobertura de um ginásio, né? Sim. E embaixo a pista. E em cima, muito no alto, assim, um container aberto pra pista. Que legal. Era muito Com legal. essa quantidade de DJs, com esse line, provavelmente tinha muita gente. Foi bem né? legal, foi bem legal. Assim, eu achei incrível e foi muito, muito maravilhoso, cara. incrível. Eu agradeço essa galera. Eu agradeço aí o Antonello que me deu a oportunidade na República, né? Na primeira vez que eu toquei. Depois houve a separação lá dele e do Thiago, né? Cada um fez a sua festa. Hoje o Antonello tá com a Brave também, que é ótima. O Thiago não faz mais a República, mas eu ainda cheguei a tocar várias vezes aí com ele. E eu agradeço a eles pela oportunidade, né? Primeiro o Antonello, depois o Thiago me chamou para compor aí o line de residentes. Que legal. Falando em residentes, você tem alguma residência? Hoje não, já fui residente, como não sei se a galera sabe, né? Alguns não devem saber, mas eu já morei em Belo Horizonte e fui residente do Clube Factory, que é o principal clube de BH, né? Fui residente lá durante 1 ano. E também toquei para várias festas lá como a Mucai, Marral. Então são festas importantes em BH. Belo Horizonte. E... Você almeja tocar, ser residente hoje em algum lugar? Sim. Assim, a gente está sempre aberto a possibilidades, sabe? A convites. Se a galera quiser fazer o convite, claro, vai ser um prazer. Tá Eu acho que gente. É você só carregar contato. você carregar o nome de uma festa, sabe? Uma label, acho que é muito Claro, legal. Faz toda a diferença na carreira. Faz, com certeza. Eu já toquei em vários lugares. Então, Le Boy no Rio de Janeiro, que é uma boate famosíssima e bem antiga, não existe mais também. Sim. E também era conhecidíssima lá fora. Então, legal. Assim, eu tenho orgulho de ter tocado em locais tem um histórico bacanas. Muito bom já, né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito tempo de carreira, né? Pois é. Tá cumprindo com o dever. E tô aqui em São Paulo, né? Tem 7 meses. Tá gostando? Tô adorando. Tem tocado bastante? Tenho tocado bem aqui. Tava em Campinas esse final de semana, tocando na Love lá, que também é uma boate bem conhecida. Uma boate bem legal. Conheço os donos de lá. Na Pool Valley, que foi no domingo, toquei lá também. Então, assim, falando em agenda, né? Quais são as próximas festas que você vai tocar para o pessoal poder te prestigiar? Exatamente. Eu tenho agora em julho, eu vou estar eu não posso ainda revelar, gente, ainda não fui liberado para revelar, mas em julho eu tô voltando a BH. Em junho agora também, como eu te falei, eu tô com uma festa para fechar, só que não me confirmaram ainda. Por causa da questão de voo, essas coisas. Então não posso falar nada. Que é surpresa. Exatamente, surpresa. E a gente está vendo que hoje em dia, para você viajar para o Nordeste, principalmente, às vezes fica um pouco complicado para a questão de valores, né? Sim. De voo. Não é tão barato, né? Pois é, então a gente está vendo aí a questão se vai ser nesse mês ou se vai ser no próximo mês. Legal. E tô sempre tocando. Mas que bom que você está tendo bastante oportunidades. Exatamente. E o pessoal tem conhecido mais seu trabalho, né? Exato. E Rio de Janeiro também, gente, em breve, hein? Isso aí. Já estamos em conversa já com o Rio de Janeiro. Deixa pra galera seu contato aí, pessoal poder conhecer seu trabalho, quem não conhece, Isso, acessar. gente. Vamos lá. No Facebook tá lá Dan Maia, Dan com M, né? Facebook. Coloca na telinha aí, pessoal. Dan Maia com M no final. Facebook.com/DJ Dan Maia.
que é no meu Se o Facebook. pessoal quiser Instagram. escutar seus sets. Então, no Instagram também, que eu estou sempre postando, então é mais fácil. Até, eu acho que até no Instagram eu posto bastante coisa, então é lá, @DJ Dan Maia, tudo junto. Sim. Né? E no meu SoundCloud, que é soundcloud.com. Tá aí na telinha pra vocês, ó, pessoal. Isso, ó, isso aí, @DJ Dan Maia, você consegue Já achar em todas. conseguem acessar no Instagram. Todas. Lá ele posta todas as produções, as festas que ele vai Isso. tocar. E no SoundCloud é soundcloud.com/djdan-maia. Tem um tracinho Quem quiser escutar só. os sets, pode entrar também direto no SoundCloud. Pode, no SoundCloud tem lá minhas produções, meus sets. E um telefone para contato. Isso, é o 11 9 9. 9841 3746. Isso aí, quem quiser contratar o Dan Maia, tá tudo aí para Pois vocês. é, tem cursos, né, de mixagem e produção Você pra também dá galera. cursos, né? Tô dando aula, gente. Assim, se você quiser aprender aí a ser DJ, né, e também produtor, fazer seu mashup, ter o seu Fazer diferencial curso de produção com cara desse, hein, Exatamente. gente? Eu acho que tudo é diferencial na pista. Se você tá afim de fazer seu curso de produção musical ou de mixagem, pode me procurar aí no WhatsApp ou então nas minhas redes sociais, que a gente pode fechar alguma coisa legal e você ter o seu diferencial também na pista, que hoje em dia é muito importante. Com certeza. Dan, muitíssimo obrigada Obrigado, pela Natália. participação. Obrigado, adorei. Obrigada pelo papo. Eu também adorei. Adorei. Tá O negócio sempre, fluiu, será né? sempre que puder. Você viu quantas horas? 2 horas de conversa. Adoro. Tá vendo? Sinal que teve bastante conteúdo, Exatamente, né? graças Muito a Deus. obrigada pelo nosso Eu que agradeço. papo, pelo conhecimento e volte sempre. Valeu, obrigado. Obrigada, meu amor. Dá um beijo. Gente, muito obrigada quem tá online aí. Passa pra nós, produção, pra gente passar um beijo pra galera. Lógico. Pegou de Ao surpresa? vivo, Ah, pegou de Natália é surpresa. assim, viu? Ela pega todo mundo de surpresa. Ele me Ao pegou de vivo é surpresa assim, aqui várias filho. vezes. Nada combinado. Se vira nos 30. Hã? Eduardo Matias, um beijo. Obrigada por estar aí com a gente. Israel Koalaman. Israel Koalaman. Um beijo. Carmelita Lúcia, um beijo. A Carmelita já olhou outras vezes, né? Eu lembro dela. Obrigada, Carmelita. Américo Munhoz. Um beijo, amor. Chay Ferraz. Um beijo. Ronaldo Lima, obrigado pela audiência aí. DJ Fábrica, conhece? Fábrica não. Que nome Não marcante, conheço. né? Diferente, né? Diferente. DJ Fábrica. Um beijo, DJ. DJ RM, um beijo. Eu tava Só aparecendo DJs, eu, tava tá aparecendo eu, crescendo. tava aparecendo eu, o RM, DAM de Codan. Daqui a pouco ele muda também. O William Robson, um beijo. Jair Emílio, um beijo. Ingrid Ramos. Gente, muito obrigada. O pessoal que tiver interesse também em participar do programa, entre em contato aí com a gente, participa e a gente conversa. Você que tem algum evento também, ou alguma festa que quer divulgar, entre em contato que a gente vai passar aí na telinha pra galera conhecer seu produto. Um beijo e até terça que vem, às 19 horas, aqui no EP Musical TV, GPS da Noite. Beijão e até mais.